Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui outra vez. Vamos começar aqui com uma mensagem que, aliás, eu reproduzi no meu site, que foi uma circular do Blog Talk Radio, uma circular passada pelo Alan Levi, que é o Chief Executive Officer do Blog Talk Radio. Uma mensagem muito simpática, que diz o seguinte, eu vou ler só 2 parágrafos aqui. We air shows dedicated to the most popular TV show of all time, American Idol. We air shows hosted by top bloggers covering politics on the right, left, and center. We air sport shows and marketing shows, etc. But as I write this post, the top show on Blog Talk Radio is hosted by Brazilian political philosopher Olavo de Carvalho. Here is the link to his show, but it really won't do any good unless you speak Portuguese. You see, while on air, Olavo doesn't utter a single word of English. E assim vai. Então, eu queria aqui agradecer. Thank you very much, Alan. And sorry, it was not my intention to exclude the English-speaking listeners. Any messages sent in English are welcome and will be answered in English. Not in good English, but in something I believe it's English. I am deeply grateful to Blog Talk Radio and to this generous country where I feel at home as I felt in my own country. Blog Talk Radio is a great idea and it is destined to growing success from day to day, I hope. I love Blog Talk Radio. From the deep of my heart I say thank you, Alan, and thank you all from Blog Talk Radio. And now let's go back to Portuguese. Espero que você... peraí, go back to Portuguese, coisíssima nenhuma. Tem aqui uma outra mensagem que foi publicada no site Lagos Forum. Lagos Forum escreve-se www.ligesforum.com. É um excelente site político feito por um cidadão que se assina Don Lagos. O nome dele não é esse, é um pseudônimo. Não vou dizer quem é, mas é um grande linguista, um homem de grande cultura, que compreende português perfeitamente, e lê os meus textos, e de vez em quando ele troca umas figurinhas. E como ele havia feito um esforço para divulgar os meus artigos, sobretudo aqueles que são de interesse maior para a atualidade política americana, eu escrevi um bilhetinho para ele agradecendo e dizendo que depois de observar ter estudado a questão da influência da mídia americana na formulação da política exterior americana desde o tempo da Guerra do Vietnã até agora, eu tinha chegado à conclusão de que a grande mídia americana, o establishment da grande mídia americana, era uma organização criminosa dedicada a destruir o país e a promover a glória de seus inimigos, né? Então eu mandei isto para ele, dizendo que estava muito preocupado porque eu vi o que a aliança entre comunistas e falsos conservadores, falsos direitistas fez no Brasil, e que eu estava horrorizado ante a perspectiva de que o mesmo acontecesse aqui. Porque, afinal de contas, o que acontece no Brasil não afeta em nada, exceto para nós brasileiros. Mas o que acontece aqui afeta o resto do mundo, né? E agora está havendo um esforço enorme para derrubar mesmo a soberania americana, derrubar mesmo a soberania americana e entregar tudo para a ONU. Daqui a pouco nós vamos voltar a este assunto. Mas daí eu mandei essa mensagem para o Don e ele publicou, então, junto com as seguintes linhas. Eu vou ler uma parte aqui, mas vocês podem ler lá no Lagos Forum. Dear reader, it's my sincerest hope that you will come to love Olavo de Carvalho as he has loved you and your country and welcome him. É o meu mais sincero desejo que vocês venham a amar o Olavo de Carvalho como ele amou vocês e esse país e que vocês lhes deem as boas-vindas. Olavo is a brilliant and masterful writer and public speaker and reminds me so much of Alexander Solzhenitsyn. And by that I mean the historian and political activist Solzhenitsyn, who is still virtually unknown because we have ignored him too. Olavo é um brilhante e hábil escritor e orador público, e ele me faz lembrar muito de Alexander Solzhenitsyn. E com isso eu quero dizer o historiador e ativista político Solzhenitsyn, que ainda é virtualmente desconhecido, porque nós o ignoramos. I implore you to listen to Olavo and take him very seriously. He cares passionately about the United States more than many of us care about us.
Eu imploro que vocês ouçam o Olavo e o levem muito a sério. Ele se preocupa apaixonadamente pelos Estados Unidos, mais do que muitos de nós nos preocupamos conosco mesmos. A syndicated writer appearing in various mainstream Brazilian newspapers, he had done everything in his power to warn of the impending debacle in Brazil, but to no avail. Colunista que é publicado em vários jornais da grande mídia brasileira, ele fez tudo o que podia para avisar quanto ao iminente debacle no Brasil, mas não adiantou nada. Now he is here and is attempting to play the catcher in the rye in his adopted country as well. The last best hope of mankind on earth. Agora ele está aqui e está tentando fazer o apanhador no campo de centeio. Essa é uma alusão ao livro do J.D. Salinger, que eu li na minha juventude e adorei naquela época. Não sei como gostaria hoje, mas... Agora, então o Olavo está fazendo aqui o Catcher in the Rye no seu país de adoção também, que é a última e melhor esperança da humanidade na Terra. I believe I know exactly how he feels because I sense that 12 o'clock is quickly approaching here as well as so much remains to be done. Yet for many it is Mardi Gras today, but tomorrow perhaps slavery for all. Eu acredito que eu sei exatamente como ele sente, porque eu percebo que a hora do meio-dia, quer dizer, a hora decisiva, a hora da decisão está rapidamente se aproximando e que ainda resta tanto por fazer. E, no entanto, para muitos aqui é terça-feira de carnaval. Mas amanhã talvez será escravidão para todos. Imagine if Ted Kennedy and Nancy Pelosi were given unlimited power here. That is comparable to the situation in Brazil today. The far-left President Lula has almost total power over the press, the legislature, and the military. He has tacitly approved the presence of the FARC in that country and treats these narco-terrorists, enemies of freedom, as friends and allies. Hugo Chávez is also one of his closest allies. E imagine se Ted Kennedy e a Nancy Pelosi obtivessem poder limitado aqui. Isso é comparável à situação no Brasil. O presidente de extrema-esquerda, Lula, tem poder quase total sobre a imprensa, a legislatura e os militares. E ele aprova tacitamente a presença das Farc naquele país e trata esses narcoterroristas, inimigos da liberdade, como amigos e aliados. Hugo Chávez é também um de seus mais próximos aliados. For the most part, the cowed Brazilian press no longer dares to print Olavo de Carvalho's columns. Na maior parte, a imprensa acovardada do Brasil não ousa mais publicar as colunas do Olavo de Carvalho. A few years ago, this dreadful situation was unthinkable. But Brazil ignored Olavo's wide admonitions and partied on. So did most of the rest of South America. And so one day the lights went out. Mas o Brasil ignorou as sábias advertências do Olavo e ficou festejando. Assim fez o resto da América Latina. E assim, um dia, as luzes se apagaram. Let us do everything in our power to avoid making the same mistake here. If we take that misstep, I believe Reagan's prophetic words will come true, and we will take the first step into 1,000 years of darkness. God grant us wisdom. Façamos tudo o que está em nosso poder para evitar cometer o mesmo erro aqui. Se cometermos esse erro, acredito que as palavras proféticas de Ronald Reagan vão se tornar verdadeiras. E nós vamos dar o primeiro passo em direção a 1000 anos de escuridão. Que Deus nos dê sabedoria. Muito bem. Thank you very much, Don. Thank you for your kind words, and God bless you, not only for your words, but for your patriotism and your courage. And let's go back to Portuguese. Muito bem. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha, a semana passada eu estava falando a respeito desse pessoal do PT, que há muitos anos está perfeitamente informado a respeito da ingerência das Farc nos assuntos nacionais, ingerência criminosa. Quer dizer, as Farc, primeiro, as Farc são os grandes distribuidores de cocaína no Brasil. Aquela quantidade que o Fernandinho Merabar mencionou, que ele trazia naquela época já 200 toneladas de cocaína por ano, é suficiente para endoidar o país inteiro. Tá certo? Isso está sendo descarregado anualmente no mercado brasileiro pelas Farc. Né? Então, primeiro, eles sabem perfeitamente disso. Segundo, eles sabem que o pessoal das Farc está treinando a turma do PCC e do Comando Vermelho
para sequestros, assaltos, etc, etc. E sabem também que o pessoal da Farc está treinando a turminha do MST para operações de guerrilha. O governo sabe de tudo isso. Tanto sabe, bom, pode alegar que não sabe, mas olha aqui, isso aqui saiu no site do Ministério das Relações Exteriores, www.mre.gov.br. Saiu a notícia do Correio Brasiliense, que diz o seguinte: a presença do grupo guerrilheiro colombiano Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, no Brasil, não se restringe hoje apenas à montagem de bases estratégicas para o tráfico de drogas e armas na selva amazônica. As ações das Farc incluem o treinamento de criminosos e líderes de movimentos sociais, entre eles, como se houvesse alguma diferença. Criminoso e líder de movimento social é tudo a mesma coisa. Isso é tudo narcotraficante, ladrão, assassino, contrabandista, filho da puta. É isso que eles são, porra. Muito bem. Inclui o treinamento de criminosos e líderes de movimentos sociais, entre eles o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Os centros estão montados estrategicamente na fronteira do Brasil com o Paraguai. Relatórios sigilosos em poder de autoridades brasileiras e paraguaias. Note bem, isto saiu no site do Ministério das Relações Exteriores, que diz que está em poder deles mesmos. Relatórios sigilosos que registram a ocorrência de pelo menos 3 cursos sobre técnica de guerrilha destinados a brasileiros. A escolha da região de Pindotiporã pelas Farc não é aleatória. O local vem sendo usado há pelo menos 2 anos como ponto estratégico para o tráfico de maconha, cocaína e armas. É a mesma coisa do tempo do Fernandinho Beiramar. Daí ainda diz aqui, os levantamentos do Serviço de Inteligência Externa da Secretaria Nacional de Drogas, Paraguai, revelam que um dos locais utilizados como centro de treinamento das Farc no Paraguai é a fazenda do brasileiro Dioclésio Festa. O nome do cara é significativo, porque tudo isso é festa, né? Agora, de vez em quando o governo sai aí querendo mostrar serviço, nós prendemos não sei quanto corrupto, prendemos narcotraficante. A pergunta é, prendeu alguém das Farc? Tem alguém das Farc na cadeia? Não tem um, porque quando vai parar um que esteja ligado ao Farc, ao Almiro, ou a qualquer dessas outras organizações criminosas que fazem parte do Foro de São Paulo e que são sócias do PT, o que faz? O PT se mobiliza imediatamente para tirar os caras da cadeia, como fez com os sequestradores do Abílio Diniz, como fez com os sequestradores do Washington Oliveto, e como fez agora com esse seu Olivério Medina, tá certo? Que se diz padre. Padre é a puta que eu pariu, não é padre coisíssima nenhuma. E pior é o seguinte, que até o pessoal da igreja fica apoiando o cara, ainda sabendo que ele está usurpando, tá certo? O título de padre Olivério Medina, se faz de padre, falso padre, porra! Até onde vai ter quanta baixeza, quanta covardia, quanta acomodação perante essa gente, isso aqui merece todo o nosso desprezo, não merece nem ser odiado, merece ser desprezado, porque tudo isso é mosquito, esses caras são um monte de cocôzinho, eles só impressionam pelo volume, tá certo? Porque se você juntar 10 trilhões de moscas fazendo cocô ao mesmo tempo, você produz o PT. Foi assim que a origem do PT foi essa. Né? Dizem que se originou no movimento do ABC. Não, foi cocô de mosca que juntou tanto que começou a falar. Daí, muito bem, muito bem diz aí o senhor Marco Aurélio Garcia, assessor especial de política externa da Presidência da República, durante o encontro de prefeito e vice-prefeito do PT, dizer o seguinte: todos aqueles que fazem parte do conjunto dos partidos trabalhadores são soldados de uma grande batalha. Tá certo? Daí dizendo, no passado algumas gerações lutaram muito solitariamente e hoje nós vivemos algo fantástico, que é um governo presidido por um operário e que desencadeou na América Latina um movimento que levou ao poder diversas forças progressistas. Olha, isso é quase tão bonito quanto aquele discurso do Lula, que acho que 15 de, não lembro se junho ou julho de quando foi 2005, que eu comentei no artigo do Diário do Comércio, no qual ele confessa como funciona o Foro de São Paulo, confessa que é uma organização oculta, clandestina, que eles disfarçam o que faz, confessa que tomava decisões secretas, já que o presidente da República tomava decisões secretas junto com o Hugo Chávez e Fidel Castro, essa putada toda, tá? Quer dizer, governava o Brasil sem dar satisfação aos brasileiros, dando satisfação só para os amiguinhos dele. Agora, diz o Marco Aurélio Garcia, que de fato foi o PT que desencadeou na América Latina um movimento que levou ao poder diversas que são forças progressistas. Força progressista eles não são progressistas, quer dizer que
vai para o lado do progresso. Quer dizer, isso não é uma denominação objetiva, isso é apenas autoelogio, né? É progresso da merda, entendeu? Isso aqui é. Muito bem. Agora, naquela mensagem que as Farc enviaram ao último encontro do PT, à última Assembleia Geral do PT, a Farc também reconhecia que o PT foi o fundador, o criador, o mentor e fundador do Foro de São Paulo. Quer dizer, o PT e o seu Lula em particular são os mentores da Revolução Latino-Americana. Tá certo? Agora, para aí você ver como o Sr. George Bush está enganado de pensar que o Lula é o grande amigo dos Estados Unidos e que o Lula vai ajudar a parar, né, o Hugo Chávez, ajudar a amortecer essa ascensão do Chávez na América Latina. Vai ajudar coisíssima nenhuma. Vejam aqui, né? Aqui está publicado lá na Nación. Menciona uma notícia do Globo que eu não li, mas ele diz aqui: o Diário Brasileiro, o Globo, indicou que apesar da disputa de liderança regional que propõe a Venezuela, o comércio e os investimentos justificam o interesse do Brasil pelo país vizinho. Ainda que se levantem vozes, especialmente na oposição, que pedem que o Brasil mantenha a distância de Caracas, os números mostram, no entanto, que a relação do Brasil com a Venezuela, especialmente no terreno comercial, está em plena expansão. Veja que coisa. Quer dizer, são dados daqui, da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela. Quer dizer, que apesar de o Bush contar com que esse programa do etanol, não sei o que, ia afastar o Brasil da Venezuela, vai afastar coisíssima nenhuma. Hugo Chávez continua presente no Brasil. Hugo Chávez e Lula são a mesma pessoa, entendeu? Só você olha para um lado, parece um, do outro parece outro. Mas são a mesmíssima pessoa. Né? E o Chávez, então, está presente não só no Brasil, como continua dando palpite em tudo quanto é lugar. Quer dizer, ele já está moldando até o nosso carnaval, já usou o carnaval como instrumento de propaganda da revoluçãozinha dele. Né? Agora, na Bolívia, já comprou, o governo venezuelano comprou um semanário, comprou uma revista lá, que está publicando agora uma revista semanal que o pessoal, talvez o público nem saiba, mas é propaganda venezuelana. E assim por diante, está metendo o bedelho em tudo. Agora, veja, nessa mesma semana saiu aqui uma mensagem muitíssimo interessante, que me foi enviada aqui pelo Carlos Granier, mas é assinada pelo irmão dele, Marcel Granier, que é o presidente da RCTV, aquele canal de TV venezuelana que o Hugo Chávez quer fechar. Então diz aqui: as mostras de força, dignidade e inteireza que deram aos trabalhadores da RCTV e suas famílias nesses difíceis momentos me enchem de admiração e estima. É por eles e pela Venezuela, cidadão presidente, é uma mensagem dirigida ao Hugo Chávez, que continuamos firmes na nossa decisão de fazer com que se respeite o nosso direito de continuar operando, continuar funcionando. Na RCTV, há quase 3.000 pessoas que têm o direito de continuar trabalhando na mesma empresa onde escolheram trabalhar durante tantos anos. E há mais de 5.000 trabalhadores indiretos que têm direito a continuar em seu trabalho e seus negócios. Então, quer dizer que o Hugo Chávez ele vai pôr na rua essas 8.000 pessoas porque ele quer fazer mais uma TV estatal. TV para puxar o saco dele. Quer dizer, é impressionante. Né? Daí prossegue aqui a mensagem. O senhor já tem o controle total da Assembleia Nacional. Não contente com isso, conseguiu que esse organismo lhe outorgasse poderes ilimitados para legislar e reformar a Constituição. O Poder Judicial está submetido constantemente à intimidação e à pressão do seu governo. Né? E hoje se busca, então, fechar o canal mais antigo de televisão venezuelana. Quer dizer, o negócio assim é uma calamidade. Como é que se deixou esse sujeito chegar lá? Agora, quem fez isso? Quem fez isso foi o Foro de São Paulo e foi o Lula, porra. Quer dizer, vai dizer que, existem... Isso é enganação, pô. A esquerda vive enganando as pessoas. Ela mesmo faz o crime, ela mesmo assume o outro lado, faz propaganda contra. Vocês vão ver daqui a pouco como é que funciona isso. Quer dizer, esse negócio de dizer a esquerda está dividida, isso aí era como o conflito sino-soviético. Isso é para enganar a trouxa. Faz de conta que está brigando, tá certo? Só para você ficar desguarnecido. Mas no fundo eles estão de pleno acordo. E Lula e Chávez é como é o conflito sino-soviético, é no soviético e China. Não teve conflito nenhum. Né?
faziam de conta que estavam brigando, mas tudo briga de comadre. Na hora H eles estão juntos contra você. E aqui, eu não sei se o governo americano está realmente enganado quanto ao Brasil, ou se faz de conta que está enganado, porque está interessado, porque o presidente estaria interessado na integração latino-americana, porque ele, como um membro do CFR, tá certo? Ele também está interessado na tal da Comunidade Norte-Americana, né? Que é a liquidação total da soberania norte-americana e a dissolução numa unidade que se chamaria a Comunidade Norte-Americana, que juntaria o México, o Canadá e os Estados Unidos. Agora, vocês viram que coisa impressionante. O porta-voz da Casa Branca, Tony Snow, disse que a comunidade norte-americana é um mito. Mas que cara de pau! Mas que imensa cara de pau! Quer dizer, os documentos oficiais do negócio, já acordo assinado entre o próprio George Bush, tá certo? O presidente Fox do México e o primeiro-ministro do Canadá, Paul Martin, assinado já 2 anos atrás, já tem documentos assinados, isso aí já existem milhões e milhões de documentos comprovando que isso já está em andamento, e o cara vai dizer que é um mito. E daí imediatamente aparece, vamos dizer, a imprensa puxa saco, né? Aqui um tal de Philip Dine, escrevendo no St. Louis Post-Dispatch, afirma que a comunidade norte-americana é baseada num rumores da internet, e que tem os poucos grãos de verdade que levaram pessoas a uma conclusão sem fundamento. Ora, como conclusão sem fundamento, isso não é um raciocínio, isso é um fato. Quer dizer, os documentos atestam que a coisa já está decidida. Quer dizer, já está decidida, já está em avançadíssima fase de implantação, tá certo? E agora, dificilmente isso vai voltar atrás. Você verá agora, por exemplo, quer dizer, não é só isso. Quer dizer, você tem a comunidade norte-americana, você tem o Tratado da Lei do Mar, que está sendo imposto pela ONU, e que vai praticamente tirar a soberania dos Estados Unidos sobre a sua própria área marítima. Tá certo? E você tem essa lei da anistia para os ilegais, que vai fazer um rombo aqui no território americano. Isso aqui vai virar casa de mãe Joana, onde pode entrar cada um. Quer dizer, isso aí é para acabar. Agora, parece que o presidente Bush, que todo mundo diz que é direitista, nacionalista, etc., ele está trabalhando exatamente para o contrário. Ele está querendo acabar tudo, porque ele é a favor desse negócio da anistia para os ilegais, ele é a favor da comunidade norte-americana, tá certo? E parece que ele é a favor do Tratado da Lei do Mar. Quer dizer, o que mais falta? Você, com esses 3 itens, você acabou com a soberania norte-americana. Vocês, por favor, deem uma olhada no site Accuracy in Media, né? E procurem lá o artigo a respeito, escrito pelo meu amigo Cliff Kincaid. Tá? O Cliff Kincaid é um dos jornalistas americanos mais bem informados, mais sérios, mais honestos, corajosos. O sujeito fala as coisas na lata mesmo, né? Inclusive tem um debate com o presidente do New York Times, né, que ele botou o sujeito abaixo de merda, tá entendendo? Quer dizer, falou lá um monte de coisa, o cara não tinha resposta. No fim, foi que naquele debate meu com o João Pedro Stedler, o cara saiu batendo pezinho, dizendo, se eu soubesse que ia se tratar assim, não vinha aqui. Né? Então, procurem no Accuracy in Media, é o aim.com.org. Bom, se não for .com, é .org. AIM, Accuracy in Media. E procura o artigo Last Stand for American Sovereignty, Cliff Kincaid. Leiam isso e vocês vão ver como essa identificação que o pessoal da esquerda brasileira faz aí entre o poder globalista e os interesses da nação norte-americana é uma mentira cínica. É uma coisa assim, não dá nem para imaginar, porque é 180 graus o contrário. Desse negócio globalista é todo contra o interesse norte-americano. Vocês veem, essa coisa, por exemplo, de aquecimento global. Né? Esse negócio de aquecimento global, isso aí foi inventado apenas para destruir a indústria norte-americana, para quebrar mesmo a soberania norte-americana. Por quê? O país que mais polui no mundo nos Estados Unidos é a China. E ninguém fala da China, ninguém reclama da China. A China pode continuar poluindo. Agora aqui, tá certo? Os caras querem fechar a indústria, botar um monte de multa para tudo quanto é lado. E no fim,
o negócio é dizer reduzir em 80%. Se for reduzir em 80%, tá certo? As emissões aqui de gás da indústria, acaba a indústria, né? Então, os caras inventaram até isso para acabar com o negócio. E quem é que está fazendo isso? É Al Gore, que foi vice-presidente da República, é George Soros, e assim por diante, essas fundações, Rockefeller, etc. E esse pessoal quer acabar com os Estados Unidos. Quer dizer, eles não representam o interesse americano de maneira nenhuma, eles estão contra os Estados Unidos. Tá certo? Eles estão tão contra os Estados Unidos quanto ontem estavam contra os Estados Unidos, o Hitler e o fascismo europeu todo. Ora, agora também quem está contra é esse Jimmy Carter. E Jimmy Carter, essa semana, deu uma entrevista dizendo que o presidente Bush é o pior presidente americano de todos os tempos. Mas, olha, o Jimmy Carter está dizendo isso por excesso de modéstia. Porque que eu saiba, o Bush, no pior momento da sua gestão, ele chegou ali nos 34% de popularidade. Mas o Jimmy Carter chegou a 22%. Quer dizer, o país inteiro, tá certo? Achava que o presidente Carter era um presidente de merda, tá certo? E a hora que o sujeito saiu foi um alívio. E quando ele saiu, seguindo-se aqueles 8 anos gloriosos da gestão Reagan. Então você imagina um mico que nem esse Jimmy Carter concorrendo com o homem do talento, do brilho, da grandeza do Ronald Reagan, não dá nem para não dá nem para começar a conversa. Agora, ele está tirando proveito da situação relativamente ruim do Bush, tá certo? Porque o Bush é um homem muito hesitante, ele faz as coisas para os dois lados. Para mim, é um homem profundamente misterioso. Eu cada vez entendo menos a cabeça dele, tá certo? Mas, justamente naquilo que ele está fazendo de bom, que é o negócio do Iraque, é aí que os caras vão falar mal. O resto eles não falam, né? O resto, quem está achando ruim são os próprios aliados do Bush, quer dizer, o pessoal conservador que está achando ruim essas coisas que ele está fazendo com relação à imigração ilegal, Tratado da Lei do Mar, Comunidade Norte-Americana, essa coisa toda. Agora o pessoal da esquerda acha tudo isso ótimo. E aproveita da única coisa realmente boa que ele fez, que não é a ocupação do Iraque, é a salvação do Iraque. Vocês nunca esqueçam que aquele Saddam Hussein ainda tinha matado 300 mil iraquianos. Tá certo? A guerra com tudo, até hoje não matou 10% disso. Tá certo? Então, por enquanto, vamos dizer, comparando, saiu, o custo em vidas humanas saiu barato. Agora, também você não pode esquecer que a origem de toda esta situação ali no Irã, Iraque, quem começou isso foi o próprio Jimmy Carter. Por quê? Foi o Jimmy Carter que desestabilizou o governo que era o maior aliado americano no mundo islâmico, que era o governo do Shah do Irã, e favoreceu a ascensão do Khomeini. Quer dizer, o Jimmy Carter é culpado pelo maior problema que tem os Estados Unidos, que é hoje o Irã. Quer dizer, o Irã é o grande inimigo americano, está lá fazendo bomba atômica para soltar aqui, né? Já está, como é que se diz? Eles estão tão loucos por energia atômica que agora tem o dinheiro iraniano, tem o simbolinho do átomo, né? Quer dizer, que eles pretendem ganhar dinheiro explodindo os Estados Unidos. Então, quem criou essa situação foi o Jimmy Carter. Tá certo? O Jimmy Carter é um sujeito que tinha que ser, vamos dizer, denunciado e exposto à vergonha, porque ele foi o pior presidente americano. Não há comparação. George Bush, por pior que seja, não chega aos pés. George Bush não criou um problema desse, não criou um inimigo deste tamanho, tá certo? Quer dizer, ele não vai lá e desestabiliza um governo aliado para colocar um governo inimigo. O cara que faz isso, o presidente que faz isso, tinha que ser fuzilado, pô. Oh, meu Deus do céu. Peraí, tem gente na linha aí. Vamos ver quem está na linha. Gustavo? Eu? Tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Quem é? Tudo bom. Aqui é Marcos de Porto Alegre que está falando. Oi, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo certinho. Não, o seguinte, bom, eu não estou acompanhando o programa aí porque não consigo conectar a internet, né? Ao vivo no Talk Radio, né? Não, eu não sou contrato do Yuri lá, eu não sou cliente da Microsoft. Depois você ouve a gravação. Vamos lá. Não, Diga. É o seguinte, uma pergunta sobre lá o seu livro lá, o Jardim das Aflições, né? Uhum. Tem um trecho lá que o senhor comenta, bom, me desculpe o rompimento do tema aí, mas faz
como é que é mesmo, uma comparação entre a ideia de que a doutrina era uma espécie de copo d'água, uma espécie de recipiente, e a fé é a água, né? Que seria assim, quanto mais a pessoa se agarra à doutrina, de certa forma, ela nunca consegue alcançar o máximo possível da acesso espiritual. Bom, a coisa básica é o seguinte, se eu estou falando com relação ao cristianismo. Sim, o pessoal exatamente. pensa que a fé consiste em você acreditar na doutrina cristã. Não é isso. A fé consiste em você acreditar na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e nas promessas que ele faz. Isso eu compreendi. Então, é a confiança que você tem numa pessoa. Agora, a tradução disso em termos doutrinais é um negócio complicadíssimo que leva muitos anos. E que a maior parte da pessoa pode nem compreender, sem nem por isso deixar de ter fé. Sim. Você está entendendo? Quer dizer, a confiança numa pessoa é uma coisa simples, é uma atitude simples e direta. Agora, a concordância com uma doutrina depende de você ter estudado essa doutrina. Aliás, a formulação da doutrina pode ser muito problemática. Não existe formulação perfeita de doutrina nenhuma. Você está entendendo? Sim, compreendi. Então, por exemplo, vamos supor, você confia numa pessoa. Né? Confia na sua mãe, confia na sua namorada, confia na sua mulher, confia no seu pai. Né? Agora, se eu perguntar assim, exponha no papel por que você confia. É complicado. É difícil, né? É difícil mesmo. Bem complicado. É da mesma coisa. Por que você confia no Senhor Jesus Cristo? Não, confio porque ele fez milagre, porque ele me curou, porque ele disse isso, disse aquilo. Quer dizer, por mais que você diga, não expressa a coisa inteira. Tá entendendo? E, ademais, se a fé fosse confiar numa doutrina, tá certo? Quer dizer, aceitar uma doutrina, vamos dizer, por mera crença, seria uma imbecilidade. Sim. Não é isso? Então, a doutrina é uma estrutura. Agora, o que enche essa estrutura de vida é a verdadeira fé, quer dizer, a confiança que você tem na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa confiança, inclusive, vamos dizer, como toda confiança humana, ela é vacilante, ela sobe, ela desce, tá? Tem hora que perde. Isso, vamos dizer, a dúvida, o enfraquecimento da fé faz parte da dialética da própria fé. E volta com mais força depois. Volta com mais força. Mas e como qualquer confiança humana, o sujeito confia na mulher dele, não confia? Muito bem, mas de vez em quando ele está viajando, o cara foi lá para a guerra do Iraque, está lá por 2 anos, mas o que a minha mulher está fazendo nessa hora? Não é assim? É verdade, a realidade se impõe em algumas Depois situações. você volta, você vê que ela só ficou cuidando da casa dos seus filhos, quer dizer, você volta a confiar nela. É assim qualquer relação humana. Raios, por que não há de ser a mesma coisa na confiança que você tem no Senhor Jesus Cristo? A mesma coisa. Claro, perfeitamente. Não, agora, os caras imaginam, os inimigos da religião pensam assim, é a fé dogmática que você tem que reafirmar constantemente. Isso é na cabeça deles, isso é fantasia idiota, de quem não sabe. É como esse ignorante, esse Richard Dawkins, esse discípulo dele que tem no Brasil, esse bando de cretino, tá entendendo? Esses caras, eles têm uma concepção pueril, porque são ignorantes, não sabem nada a respeito da religião e escrevem livros inteiros a respeito. Então eles imaginam, é a crença cega. Nós temos a razão, eles têm a crença cega. Fala, vai pra puta que pariu. Só é pra encher o saco. Eu queria fazer 2 perguntas com relação à ideia da acesso espiritual. Assim, o senhor fala lá o seguinte, que o indivíduo ele precisa ter uma disciplina espiritual muito rígida, inclusive até dolorosa, né? E daí o senhor fala de uma autoconsciência de um núcleo do espírito humano no qual constitui a personalidade humana, que seria, no caso, o motor da história, de certa forma, né? Então, eu queria fazer 2 perguntas para o senhor, assim. O que consistiria esse local no qual se desenvolve a autoconsciência e a personalidade? E outra essa questão da autoconsciência é a questão básica do ser humano. A autoconsciência consiste em você contar para você a sua própria história honestamente. Esse que é o sentido do exame de consciência cristão, que é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Se você não faz... Né? Veja, o meu falecido amigo, quase meu guru, o Ronald Alfredo César Miller, dizia que você crescer, você se desenvolver sem você revisar constantemente as suas atitudes interiores, até você se candidatar a uma neurose, porque você perde o fio da sinceridade, está entendendo? Quer dizer, muitas forças em torno de nós nos impelem, vamos dizer, a mentir, a trapacear, a representar papéis, às vezes até por uma habilidade, você não quer desgostar uma pessoa, e aquilo vai criando uma marca de falsidade, vai impregando um pouquinho de falsidade aqui, outro pouquinho, daqui a pouco você não sabe mais quem é você. Então é por isso que todo dia você tem que examinar e ver o que você fez, por que fez, você está entendendo? E você tem que recuperar, no meio dos vários papéis que você desempenhou, você tem que recuperar a sua própria voz, para você poder falar com a sua própria voz, para o próprio Deus. Sim.
Você está entendendo? Ainda mais um mundo complexo como o de hoje, né? Claro, e você só... A experiência experiência de Santo Agostinho mostra isso. Quer dizer, a verdadeira sinceridade só é possível se você souber que você está perante um observador onisciente a quem você não pode enganar. Porque se for, vamos dizer, apenas sinceridade para apenas os seres humanos, você sabe que você não pode falar do mesmo jeito para a sua mulher, para a sua filha, para o vizinho, para o seu inimigo. Você tem uma linguagem para cada um. Então, a gente nunca diz a verdade completa para nenhum deles. A gente só pode dizer a verdade completa no nosso próprio coração e para o próprio Deus, porque Ele sabe a verdade. Então, esse exercício de... O que a Bíblia quer dizer com esse caminhar diante de Deus? É o sujeito que está o tempo todo, tá certo? Dando para si mesmo o feedback do que ele fez diante de um observador onisciente ao qual ele não pode enganar. Esta disciplina, esta tem que ser uma coisa de ferro, a gente não pode ceder nisso aí. Esta é a disciplina que mantém a sanidade humana. Esta é, inclusive, a base da inteligência. Porque não adianta dizer o nego, tem QI 280. Depois tem QI 280, mentiu 3 vezes para si mesmo, já baixou para 12,5. Está entendendo? A inteligência é fruto do desejo da verdade. Se você quer a verdade, com toda a sinceridade, com todo o coração, você vai obtê-la. Está entendendo? Sim, entendi completamente. Então, esta é a base do negócio. Veja, e para o estudioso de filosofia e ciências humanas, isso é fundamental, porque a própria consciência dele é o órgão cognitivo do qual ele precisa para entender a conduta alheia e para entender o que se passa na sociedade humana. Quer dizer que se a lente interna dele está suja, melou tudo, ele não vai enxergar nada, vai só a fantasia. Quer dizer, o sujeito mente para si mesmo, como é que o homem que é falso pode captar a verdade? Ele só vai captar a falsidade. Então existe uma disciplina ascética da inteligência, que é essa disciplina da sinceridade. Não precisa necessariamente ser praticada no contexto religioso. Tá certo? Porque às vezes até praticar veja, o sujeito a praticar confissão no contexto religioso, às vezes serve até para ele escapar da verdadeira sinceridade. Porque ele pensa, eu vou lá, confesso meia dúzia de coisas para o padre, fica tudo limpo. Então não é assim. Assim como a doutrina, no caso. Claro. Quer dizer, os rituais e a doutrina é a mesma coisa, é uma coisa altamente falsificável. Claro. Então tudo isso não adianta nada. Eu não sou contra nem a doutrina, nem contra os rituais, mas isso aí, pensando bem, é nada. Porque quando o Cristo diz, não adianta você ficar, vamos dizer, orando com a boca. Você tem que orar o que ele diz? Note as palavras. Ele diz, orai em espírito e em verdade. Será que a pessoa não entende? Quer dizer, em espírito é de você para você mesmo, no seu pensamento, na sua consciência. E o que é para você ficar fazendo essa coisa? Você tem que lembrar os seus atos todos, não é só os pecados. Você tem que tomar consciência de si, ver o que você fez e retomar a sua sinceridade depois de você ter mentido para si mesmo e os outros. Você reconquistar o seu coração diariamente, você reconquistar a sua voz, reconquistar a sua sinceridade, reconquistar a sua vida, porra. Tá entendendo? Isso é uma coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Agora, esses cretinos que não entendem a religião, eles pensam não, que aquilo lá é acreditar numa doutrina e ficar repetindo aquela porra por mera crença. Ora, porra. Fundamentalismo versus ciência. Mas isso é uma coisa de animal. O cara que... Olha, dá vontade, eu não vou nem responder, eu vou encher a sua cara de porrada, vou bater em você, não vou explicar porque estou batendo, tá entendendo? Eu passo o resto da vida tentando adivinhar porque que apanhou, tá entendendo? Se não entender, até amanhã vai apanhar de novo, porra. Era assim que tinha que ser, porra. Não é possível, porque burrice de... Porra, o sujeito tinha que ter uma cota de burrice que o sujeito comprava, tá entendendo? Né? Sim. E daí, quando gasta aquilo, ele tem que pagar mais. Agora, como é de graça, os caras abusam, porra. E a gente tem que aguentar, não é saco humano que aguenta esses caras, porra. Né? É difícil discutir mesmo. E todos fazem uma interpretação muito literal das palavras sagradas. Não, e de interpretação materialista, grosseira, absolutamente grosseira, estúpida. Né? É complicado. Bom, eu não tenho muitas armas para poder discutir em termos eruditos. Assim. Não discute. Começa assim, você já manda tomar no cu logo, porra. Não tem que discutir, não pega seu tempo discutindo. Não deixe que palavras maliciosas confundam você. Está entendendo? Porque a coisa mais fácil do mundo é você montar raciocínios, né? E vir com aquela famosa... Como é que você explica? Como é que você prova? Vai tomar no olho do cu, porra. Por que é sempre nós que temos que provar as coisas? Os caras nunca têm que provar nada. Mas somos de ciência, deveriam saber, né? Deveriam provar alguma coisa. Ciência é uma pinóia, não é nada disso. Eles nem sabem o que é ciência, ficam arrotando ciência aí, pô. Ora, não é nem porque o sujeito estudou uma ciência. O sujeito pode passar anos estudando uma ciência e não ter a menor ideia do que é ciência. Sim.
Você pega esse Richard Dawkins, ele estuda ciência há 40 anos e ele não sabe o que é ciência. Ele não sabe, o conceito de ciência ele não sabe. Quer dizer, ele sabe fazer aquela pesquisinha dele. Mas como é a estrutura da prova, o princípio da validade do conhecimento científico, ele não tem a menor ideia do que é isto, porra. Mas não tem mesmo, isso aí é que nem... Você não é capaz de ensinar um macaco a dirigir um automóvel? Mas você não pode ensinar o princípio do motor explosão para ele, não pode. Então ele vai saber operar aquilo, mas ele não sabe o que ele está fazendo. E o Dawkins é a mesma coisa. Ele opera esse maquinário científico como um macaco que dirige automóvel, pô. Agora, eu estou falando do Dawkins, não estou falando nem dos seus admiradores no terceiro mundo, que isso aí já é o subnitrato do pó de bosta, tá entendendo? Quer dizer, a gente tem que parar com esse negócio de fingir respeito. Sabe o que mata o Brasil? O que mata o Brasil é a boa educação. Todo mundo tem que ser boa educadinho e falar seu doutor, excelência, etc. Quer dizer, as normas de polidez, o pessoal coloca as normas de polidez acima da verdade, acima do dever, acima do próprio Deus. Isso é uma idolatria da boa educação. A boa educação no Brasil já passou de todos os limites do tolerável, tá entendendo? Então, eu fui educado até uma certa época e muito me arrependo. Se já tivesse mandado um cara tomar no cu anos atrás, teria sido melhor para mim e para eles. Eu demorei também. A gente demora para entender. Que pô, e é complicado. Tu fica muito acostumado com uma espécie de educação muito polida. É bem isso que você não falou. Não, mesmo. E depois o pessoal se prevalece disso. Eles não precisamos aqui ter um debate. Responder porque tem medo de ferir a pessoa. E é difícil mesmo romper com a... Mas por que não ferir a pessoa se o sujeito já vem ferir você? Pois é. Ora, pô, os caras querem assim, eles querem te dizer as piores coisas, ferir seu sentimento, te humilhar e quer que você responda educadamente. Eu digo, tu vem pra humilhação comigo? É que a humilhação dos caras, que eles fazem, é sempre astuciosa, maligna. Eles querem ser espertinhos, tá entendendo? Então eu falo, olha, eu não sei ser espertinho como você, tá certo? Eu não sei te dar uma resposta inteligente, então quer saber? Vai tomar no cu. Pronto, acabou. Resolve o problema. Pra que eu vou ficar pensando como é que eu vou vencer a malícia do cara? Não perca seu tempo com isso, porra. Ninguém é obrigado a vencer discussão. Sim, claro. Né? Eu tinha uma outra questão, não sei se dá tempo ainda. Dá? Não, era sobre o livro mesmo, de novo, né? Essa questão que eu falei de se desligar do mundo material, e o tempo e o espaço que você fala, né? E se recluir em si. Eu queria perguntar outra coisa, assim, é neste lugar, neste núcleo do espírito que a gente encontraria a Deus, quando falam assim, Deus está em nós. É por aí a questão? Não, é por em primeiro lugar, seguinte, ninguém encontra Deus, não é bem isso. Fica face a face. Deus que vem buscar você. Deus não está dentro de você, nem fora, você está entendendo? Assim como uma pessoa também não está dentro nem fora, está entendendo? Você vai perceber Deus pela ação que Ele faz na sua vida. Você está entendendo? Quando a pessoa fala, meu encontro com Deus, fala, a coisa não é bem assim do jeito que eu estou falando. Você não se encontra com Deus cara a cara. Você não pode se encontrar com Ele cara a cara. Porque você está dentro dele. Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia o apóstolo. São Paulo, né? Você está dentro da realidade máxima, o ens realíssimo, o supremamente real, que é Deus. Você não pode sair de dentro disso para se encontrar com Ele. Tá certo? O que você vai perceber, vamos dizer, é a ação dele na sua vida. Às vezes essa ação é tão clara, mas tão clara, que só um idiota não percebe. Agora, se você não olhar para lá, você nunca vai ver. Olha, a prece respondida é a base. Porque, olha aqui, eu acredito que a parte mais importante do Evangelho é Mateus, capítulo 11, versículos 1 a 6, onde os caras vão perguntar para Jesus Cristo, é você mesmo aquele que nós estamos esperando ou devemos esperar um outro? E ele responde, olha, vocês estão vendo que os paralíticos andam, os cegos enxergam e assim por diante. Então, quer dizer, como é que você descobre Deus? Pelos fatos. Esse é o critério que Jesus Cristo ensinou. Eu estou só repetindo, estou vendendo o peixe pelo preço que comprei. Você está entendendo? Isso não é teologia, não. Isso aqui é simplesmente leitura. Eu sei ler, porra. Eu sei ler o que está escrito. Quer dizer, se ele mesmo explica, né, aonde está, né, aonde que você tem que olhar para você tirar a sua dúvida, então por que eu deveria fazer de outra maneira? Compreendi. Entendeu? Entendi, sim. Muito bem, agora... Oi, fala. Só que agora não tenho mais tempo, porque eu tenho mais outros assuntos aqui para essa semana. Não, eu estou com bom tempo, estou ligando aqui do mais longe possível dos Estados Unidos, né? Estou quase no Uruguai. Não, ligue... Hã?
Tô quase no Uruguai, né? Bom, ligue novamente. Não, Nós só temos mais 10 minutos aqui, eu ainda preciso um monte de assunto aqui que eu preciso falar. Tá bom, Olavo, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela colaboração. Hein? Boa sorte. Abração. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vejam aqui. Eu publiquei essa semana esse artigo sobre esse picareta mor do Al Gore, né, e esse movimento dele, né, ele e Xuxa. Sabe que são os maiores climatologistas do universo, Al Gore e Xuxa. Né, com eles ninguém pode. Agora, essa semana o meteorologista Audie Hour, né, numa declaração feita na Inglaterra, disse o seguinte, olha que coisa, ele disse, o vapor de água é responsável por 95% do efeito estufa. Os outros gases que contribuem para o efeito estufa, dióxido de carbono, metano, dióxido de nitrogênio e vários outros, contribuem com apenas 5% deste efeito. É verdade que nesses 5%, o dióxido de carbono é o maior, é o que contribui mais, com 3,6%. Agora, acontece que deste 3,6%, o dióxido de carbono resultante das ações humanas é 3,2%. Quer dizer, a contribuição humana, tá certo, ao calor é 3,2% de 3,6%. Tá certo? Ou seja, é 0,12% dos gases do efeito estufa. Isso é literalmente nada. Daí diz o Dr. Auer, nós não poderíamos mudar o clima nem que nós o quiséssemos. E diz ele, isso deveria encerrar a discussão. E deve mesmo, tem que tapar a boca desse filho da puta todo. Tá certo? E vocês que estão aí no Brasil, tem que chegar lá no Banco Itaú, chegar no seu Setúbal. Olha, você fica gastando seu dinheiro com esse picaretão do Al Gore. Tá certo? Vê se promove uma coisa melhor. Porque você já deu dinheiro aí pro Frei Beto, deu dinheiro pro Al Gore. Você não tem uma coisinha melhor para gastar o seu dinheiro, não? Que porcaria é essa? Né? Quer dizer, claro, o dinheiro é dele, pode gastar no que ele quiser, tá certo? Mas isso aí só pode fazer mal para a humanidade, porra. Agora, os caras vão brincar de salvador do planeta. Olha, eu acho que a última vez que eu salvei o planeta, eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade. Nessa época, eu talvez pensasse em salvar o planeta, né? Agora, quer dizer, o sujeito está supondo que não apenas nós estamos alterando o equilíbrio cósmico, mas que nós podemos recolocá-lo no lugar. Mas isso é um delírio de onipotência tão absurdo, tá certo? Que era para internar o nego na mesma hora. Né? Agora, já que nós estamos falando disso, né, tem aqui um rapaz que me escreve, peraí, eu tenho que achar o e-mail dele. Está aqui. Marco Porto de Carvalho. Diz, grave erro é comparar a teoria da evolução com a da origem humana do aquecimento global, e o senhor sabe disso. A primeira vem há 140 anos sendo confirmada pelas pesquisas realizadas, inclusive a genética, e é aceita por 99% da comunidade científica. A segunda, sim, é política e tem oposição de grande parte dos cientistas. Marco Porto de Carvalho, você está redondamente enganado. Você leia o livro do Alistair McGrath. McGrath escreve-se MC pequenininho, G-R-A-T-H, Alistair McGrath. Ele escreveu 2 livros. The Dawkins Delusion, que é a resposta a God Delusion do Richard Dawkins, e Dawkins God, o Deus de Dawkins. Nesses livros ele dá as últimas pesquisas feitas a isso. A divisão entre os cientistas está na base de entre 40% e 50%. Tem pelo menos 40% dos cientistas não aceitam a teoria da evolução. Só que este dado não sai por aí, porque a mídia popular é 100% evolucionista. Tá certo? Tem gente de primeiríssimo plano. O primeiro, vamos dizer, o príncipe dos anti-evolucionistas era o prêmio Nobel de Biologia, Jean Rostand. Que ele sempre fez uma gozação com a teoria da evolução. E assim como ele, tem inumeráveis outros. Agora, se você pega um sujeito que está cheio de PhDs, né,
E tão logo ele fala uma palavra contra a teoria da evolução, você nega o estatuto profissional dele, então aí não vale, aí trapaça. Mas é exatamente isso que faz, é isso que a mídia faz. E tem gente como você que acredita que 99% da comunidade científica aceita a teoria da evolução. Isso é simplesmente mentira. E vender essa mentira você comprou. Tá certo? Agora, eu pessoalmente, eu não sei se houve evolução ou se não houve. Tá certo? Eu sei o seguinte, que tudo que eu leio a respeito me parece altamente persuasivo. Quando eu leio evolucionista, parece ter razão. Daí eu leio o anti-evolucionista, também parece ter razão. E o simples fato de ser assim, já significa que é uma pretensão criminosa você querer encerrar o debate. Dizer, não pode ter mais debate, nós já temos consenso. Você tem consenso de metade, pô, a outra metade está contra. Tá certo? Agora, se vocês não deixam os caras falar, bom, então daí dá a impressão que está 100% a favor. Quer dizer, o que eles têm demitido de gente aqui porque atacou a teoria da evolução é uma grandeza. Eles não querem que ninguém fale. Quer dizer, eles estão vivendo com o negócio. O barco está furado, está vazando para tudo quanto é lado. E querem, então, varrer a poeira para baixo do tapete, querem sumir com a coisa. Pô, isso aí não. Quer dizer, os evolucionistas têm feito tanta fraude. A fraude começou no dia seguinte. Tá certo? Darwin, que eu saiba, nunca fez fraude nenhuma. Tá certo? Mas, note bem, leia direitinho Darwin. A pessoa lê a teoria da evolução, mas não lê a origem das espécies. Eu li a origem das espécies quando eu tinha 16 para 17 anos e voltei novamente de vez em quando a ler um pedaço. Ele diz claramente que não há provas da teoria dele. Ele espera que as provas surjam no futuro, mas ele diz que não há prova nenhuma. Tá certo? Há apenas indícios. Bom, indícios existem em favor de uma teoria, existem em favor da teoria da hipótese contrária. Tá certo? Então, até hoje nós estamos no confronto de indícios. Há indícios de que sim e há indícios de que não. Qualquer pessoa honesta é obrigada a dizer isto, porque há elementos dos dois lados, porra. Não é uma brincadeira, não é que eu queira bancar o neutro brasileiro, adora ficar neutro para ele parecer superior. Eu digo, mas não, mas ali, até o momento, eu acho que os argumentos estão dando empate. Tá certo? E se não der empate, o simples de haver uma objeção torna essa objeção preciosa. Por quê? Porque ciência é a investigação das hipóteses contrárias, porra! Né? Sem isso não existe ciência. Agora o cara diz, não, nós já chegamos aqui a um consenso. Ora, e uma das coisas que eu acho engraçada nesse pessoal científico é ao mesmo tempo que eles defendem o método do Popper, no qual não pode haver verdades definitivas, porque qualquer teoria científica pode ser impugnada no dia seguinte, ao mesmo tempo que eles alegam isso, para mostrar como eles são tolerantes e racionais, na mesma hora eles exigem que você se ajoelhe perante a verdade definitiva que eles estão acabando de denunciar. Ora, porra! A gente precisa acabar com essa ilusão, tá certo, de que a ciência é uma coisa muito pura, de que eles são inteiramente racionais, eles estão sempre não têm interesses escusos em jogo. A própria origem da ciência moderna já foi uma empulhação. Eu já mencionei aqui para vocês, na origem da Royal Society, tá certo, houve uma ocultação proposital de elementos místicos, esotéricos que estavam ali, ocultação proposital, quer dizer, todo o pessoal da Royal Society, os fundadores todos eram ocultistas, tá certo? E criaram uma pseudo-imagem, tá certo? De pura racionalidade para vender para trouxa. Até hoje tem trouxa comprando. Tá certo? Na verdade, se você estudar o meu livro, A Teoria dos Quatro Discursos, Aristóteles, você vai ver que a separação entre o raciocínio científico e o raciocínio pré-científico é absolutamente impossível sob todos os aspectos. Quer dizer, quando na evolução do estudo de alguma coisa, você partindo das percepções sensíveis, indo depois para a imaginação simbólica, pelo tratamento, vamos dizer, voluntarístico e retórico da coisa, depois para o dialético, até chegar na formulação lógico-científica, esta formulação, ela é sempre provisória, ela vai se dissolver em seguida. Não há conhecimento científico que não se dissolva em seguida, porque ciência não passa da estabilização provisória de uma certa área, tá certo? Na qual é possível a aplicação, vamos dizer, de um protocolo metodológico mais ou menos constante durante algum tempo. Tá certo? Depois a coisa dissolve e você necessita de outro nível de abordagem. Então, esse negócio de idolatrar a ciência, isso é uma babaquice. Vocês têm que parar com isto. Tá entendendo? Vamos lá. Tem alguém aí na linha aí. Alô? Alô? Quem está na linha aí? Alô? Alô? Olavo? Eu? Aqui é o Rodrigo do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo perfeito. Eu queria saber a opinião do senhor. O que o senhor acha desses pré-candidatos democratas que são meio que idolatrados aqui no Brasil, assim?
como Howard Dean. Nossa senhora, isso é um bando de picareta. Acho que o negócio de candidatura aqui está muito ruim para os dois lados. Muito ruim, mas muito ruim. Aí quem não é... Olha, tem cara que é picareta, por exemplo, o McCain não é picareta, mas é maluco. Tá entendendo? E do outro lado, Howard Dean, ai meu Deus do céu, que é isto? E Hillary Clinton, esse Obama, que é um puta de um mentiroso, já começou mentindo na primeira. Tá certo? Que ele disse que na escola que ele frequentava, que ele era católico, embora frequentasse a escola muçulmana. No dia seguinte apareceu todos os colegas de escola dizendo, não, é mentira, ele é muçulmano. Que o senhor já mentiu na primeira. Era melhor nem abrir a boca, porra. Né? Esse cara não vale nada. Né? Agora, tem um livro aqui, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Não, esqueci o nome do autor. E dá lá a radiografia toda essa. Isso é um bando de mentirosos, de picareta. Agora, no Partido Republicano, o negócio também não está muito bom, não. Entendeu? Porque o Giuliani, ele só parece que é bom nesse negócio de defesa, de segurança. Ele tem umas atitudes firmes, ele tem umas boas ideias com relação a isso. Mas no resto, é tudo em cima do muro. O negócio abortista, nem sim, nem não, muitas vezes pelo contrário. Você quer parecer bonzinho para os dois lados. O Mitt Romney é a mesma coisa, tá entendendo? O único que eu confio é o Fred Thompson, que ainda não disse que é candidato. Né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. O Fred Thompson há de ser presidente desse negócio aqui. E vai ser melhor para nós aí. Tá, né? Tomara. Aqui tem uma certa empatia para esses candidatos. Aqui como Hélio Graça. O brasileiro só gosta do que não presta. Mas não votar no Lula, porra. O sujeito que votou no Lula ainda quer dar palpite na eleição americana. Porra. O sujeito votou no Lula para votar no Lula para presidente 2 vezes. Quer dizer, o brasileiro acredita em qualquer coisa. É verdade. Né? Quer dizer, acredita na Rede Globo, meu Deus do céu. Acredita até na Folha de São Paulo. Né? Depois disso. Agora, aí faz mais propaganda do Partido Democrata do que aqui. É incrível, que o brasileiro adora o Partido Democrata. Quer dizer, eles mesmo falam horrores dos presidentes democratas, do Kennedy, do Johnson, etc. Mas no dia seguinte né, querem dar a ideia de que é tudo maravilhoso. Né? Ok, professor. Muito bem, obrigado pela colaboração. Mas antes de terminar o programa, eu quero falar uma coisinha aqui. E essa não pode escapar aqui. Hugo Chávez disse que o Papa Bento XVI deve pedir desculpas pelas declarações sobre a evangelização na América. Como chefe de Estado, rogo à sociedade que peça desculpas aos povos da nossa América. Acredito que isso é correto. Né? Com a conquista da América, aconteceu algo muito mais grave que o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E ninguém pode negar isto. Nem a sociedade pode negar o Holocausto aborígene nesta terra. Fala, não pode negar o Holocausto, porque o Holocausto havia antes dos espanhóis chegarem. Tá certo? Quer dizer, essas religiões malditas que os caras tinham aí, que é na base do sacrifício humano, que tinha festivais anuais, que matavam de uma só vez 20 mil pessoas colhidas nas tribos vizinhas. Né? Isso, por exemplo, os astecas. Os astecas arrasavam as tribos vizinhas, colhiam lá um monte de gente para fazer uma festança no fim do ano, matar 20 mil pessoas. E não era só o pessoal de cima que matava, não, só o sacerdote, o governo, não. A cidade inteira participava, se lambuzava de sangue e achava aquilo lindo, maravilhoso, como o seu Chaves acha. Tá certo? Os espanhóis acabaram com isso à força e tinha que acabar mesmo. Isso aí, essas culturas eram como cultura nazista. Essa cultura tem que acabar. Ou então nós vamos dizer, nós não podemos acabar com os campos de concentração porque isso é cultura nazista, vai desrespeitar. Né? Nós temos que respeitar a diversidade. O alemão tem direito de pensar diferente de nós. Você acha isso? O alemão tem direito de pensar diferente de nós, merda nenhuma, e esses astecas, esse pessoal também não tinha direito nenhum. Essa cultura tem que acabar. Tá certo? Eu estou com o Hernán Cortés e não abro. Por quê? O Hernán Cortés, quando ele chegou, as tribos pequenas todas se aliaram a ele para derrotar os astecas, tá certo? Porque aqueles caras eram um flagelo, tá certo? Foi essa a cultura que os caras acabaram. E os índios que tem hoje, a maior parte dos índios que tem por aí, não são descendentes desses caras, são descendentes de outras tribos que foram salvas por Hernán Cortés, tá certo? E pelos outros ocupantes da América Latina. Quer dizer, Holocausto, seu Hugo Chávez, Holocausto caralho, você tá entendendo? Vai lamber sabão, cala a boca, burro, porra, a teoria vai ter... Pô, eu queria um dia encontrar esse Chaves, que diz que o cara fala grosso, vai falar grosso da puta que eu pariu, que você é um cretino, semanalfabeto, mentiroso, metido, pô, cala a boca, burro. Tem gente na linha, será que ainda dá tempo? Dá tempo mais 2 minutos. Vamos lá.
Alô, Olavo? Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu. Aqui é o Guilherme de Campinas, tudo bom? Tudo bem? Eu peguei o programa um pouco atrasado, então se você já falou sobre isso, me desculpa. Mas semana retrasada você falou, se o Papa tivesse feito um acordo com o Brasil a respeito do aborto, a guerra tinha começado. Ele não só fez um acordo, como chegou no avião e já estava falando de aborto. E aí, a guerra começou ou não? Eu não sei que raio de coisa que ele falou pro Lula, porque o Lula mudou magicamente, você viu? Eu vi, eu reparei. Na véspera ele, não, nós temos que aprovar aborto, tem que aprovar aborto. Ah, não se fala mais isso. De repente, eu não sei que raio de mágica o Papa fez lá. Abençoado seja esse Bento XVI, eu não sei o que ele fez. Entendendo? Mas e aí, a guerra começou? Hã? A guerra começou? Eu acho que começou. Eu não acreditava muito nesse Bento XVI, porque a atuação dele no tempo que ele era chefe da congregação lá não era uma grande coisa, não. Tá? Ele passava muita mão na cabeça desses vagabundos da teologia da libertação, só passavam um pito, né? Enquanto os outros caras, os caras tradicionais, que eram fiéis à igreja, eram até excomungados. Né? Ele sempre me pareceu um protetor da teologia da libertação, mas agora o homem está tomando umas atitudes de macho mesmo. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o reinado desse homem. Tá certo, obrigado, Olavo. Agora com o Lula, parabéns pelo programa. O que ele fez com o Lula, porra? Maravilha, foi uma maravilha. Então, parabéns pelo programa, Olavo. Continue sempre com esse excelente programa. Muito obrigado pela resposta. Brigadão. Então, bom, ainda tem mais tanta coisa aqui para falar. Puta vida, mas não vai dar mesmo, não vai dar. Então, acabou o nosso tempo. Né? Tem mais alguém na linha aí? Não, então tá. Então, muito obrigado a todos, tá certo? Muito obrigado ao Alan Levi pelas suas palavras bondosas. Muito obrigado ao Don Lagos. Né? E até a semana que vem, se Deus quiser.